Olá, Guardiões! Olá, Biters! Aqui é o Esdras Moreira, CEO do Grupo Introduce, e hoje estamos em mais um podcast. Nosso convidado aqui, Everson Nunes, diretor da VNX Partners. Olá, Esdras, tudo bem? Olá aos Guardiões e aos Biters. A gente está muito satisfeito, muito feliz por estar aqui conversando um pouco a respeito sobre o tema da cibersegurança. Que bom, que bom. E cibersegurança, a gente sempre fala, é um tema muito amplo e um tema de muitas mãos, né? Por isso mesmo, Introduz, VNX, a gente se unindo para fomentar um grande grupo, né, Uhum, de empresários e de CIOs, CISOs, analistas de segurança, enfim, como um todo. E uhum, hoje a gente tem falado no encontro sobre continuidade de negócios, perfeito. né? E como a VNX está performando e ajudando os clientes nisso, junto com o Pure Storage, etc, né? Enfim, Uhum. mas como que tu vê hoje, assim, por que esse tema se tornou tão crítico na atualidade? Eu vejo assim, geralmente a gente conversa bastante a respeito disso, né? O quanto a TI hoje em dia ela é vital para as operações de uma empresa, né? Uhum. Depois para quem acompanhou toda a história, né? E a gente vê que a idade começa a passar porque a gente começa a se encher de histórias, né? E a partir de 2009 para frente, quando teve a implementação ali da nota fiscal eletrônica, até ali, se tivesse uma corrupção, uma perda de dados, as empresas poderiam digitar tudo novamente, teriam um pequeno trabalho ali, mas conseguiriam se reestruturar e voltar, né? Mas hoje, de fato, as operações elas estão em um tamanho, em um volume tão grande, a parte digital, a digitalização das empresas é tão grande que hoje, de fato, existem empresas com grande estrutura, fábricas, funcionários, né, logística, transportes, e tudo isso pode ficar inviabilizado por um incidente cibernético, por uma parada da TI. Né? Então, eu acho que é por isso que esse tema está tão em voga. Né? Não dá mais tempo de parar, né? Não. E o mercado está tão competitivo, o dia a dia, né? Enfim, dos negócios mudou essa cadeia toda de valor, inclusive. Certo. Né? Não, com certeza. Eu acho que é uma transformação de fato, né? Uhum. A tecnologia ela proporciona também muitas criações de oferta de valor de produtos dentro das empresas, né? Uhum. Então existem produtos que hoje eles são inviáveis se não tivesse a tecnologia. Então esse tema, ele, digamos, ele está no board das organizações, ele está na prioridade do board das organizações. Né? Perfeito. Aquela expressão, então, resiliência cibernética, o Uhum. que isso tem? A parte de resiliência cibernética é um tema amplo, né, que no caso explica a respeito da empresa estar preparada para um eventual incidente, né. Mas Everson, como que funciona isso? Bom, incidentes de segurança são vários, graus também, escalas, não, ele pode ser um pequeno incidente, né, do grau Uhum. 1, grau 2, grau 3, grau 5. Então, o tema de cibersegurança, eu sempre costumo fazer uma analogia com a segurança patrimonial, né? Então, Interessante. assim, se eu colocar um alarme na minha casa, eu estou seguro? Pode ser, dependendo do tamanho do incidente, pode ser que eu esteja seguro, né? Mas se eu tiver um alarme, um cão bem treinado, se eu tiver uma resposta de uma empresa terceira, etc., eu vou agregando itens ali na minha estratégia de segurança patrimonial. E a resiliência cibernética vai na mesma linha. Então, hoje em dia, nós temos as ferramentas como o básico, que é o firewall, é o endpoint, né? É um backup, etc. Isso são as barreiras ali, as primeiras barreiras de segurança. Uhum. Mas esse tema ele está virando realmente multifacetado, né? Então tem muitos temas aí. O atacante ele pode explorar várias vulnerabilidades e a gente precisa estar com isso bem, de uma maneira bem clara. E aí tem um trabalho bem interessante que a Introduz faz de GRC, de governança e risk compliance, que é no caso olhar para dentro da Uhum. empresa e ver o que tem disponível ali, bom, compramos a solução A, compramos a solução B. Tá, mas a gente está usando tudo isso que a gente comprou? Então, a resiliência cibernética Uhum. envolve pessoas, e aí não só a TI, pessoas, os colaboradores da empresa, envolve ferramentas, né? Perfeito. E envolvem também essa questão das auditorias e dos processos. Então, isso não é um projeto. Vamos fazer um projeto de Boa. cyber resiliência, né? Uhum. Não, não é um projeto, é um processo, não tem mais fim, né? Então, isso é, Uhum. é algo que precisa estar sempre sendo analisado, Constante, né? olhado, é algo constante. Muito bem. E se a gente pensar
ok, falamos de fazer, né? Mas nessa jornada de fazer, qual que é o ponto cego que as empresas talvez não estão percebendo? E aí, quando a gente fala de resiliência, a gente precisa sempre trazer à tona para mostrar esse ponto cego. Perfeito. É, pelo fato realmente dessa evolução ter sido muito rápida, às vezes a gente acha que 10 anos é muito tempo, mas não é tanto tempo assim. Então, a sociedade como um todo, né, as empresas, todo mundo demora um pouco a se adaptar a essa nova realidade, né? Uhum. Então, nem todo mundo tem a visibilidade que, de fato, a TI pode criar uma indisponibilidade da empresa como um todo, né? Um outro ponto cego interessante é a questão também da imagem, né? Uhum. É um ponto cego vinculado aí à questão da imagem da empresa. Então, às vezes, as empresas demoram 20, 30, 40, 50 anos para conquistar uma imagem no mercado. Até assim, a gente atende bastante indústrias, né? Poxa, uma indústria, ela mostra uma solidez, ela mostra qualidade de produto. Isso não é do dia para a noite, né? Uhum. Eu fui lá agora, eu, Everson, vou fazer a Everson fábrica de tampinha de garrafa. Cara, será que a minha tampinha de garrafa ela é durável? Ela vai funcionar bem? Ela vai tampar direitinho? Não vai vazar? Então, até eu conquistar essa confiança do consumidor demora tempo. Uhum. E um incidente cibernético hoje é algo que pode derrubar essa confiança. Porque Uhum. daí perguntas começam a vir dos fornecedores, dos clientes. Poxa, mas meus dados também estão lá dentro da empresa. Né? A gente tem ali o murmurinho de colaboradores. Então, assim, eu vejo como dano de imagem e indisponibilidade. Porque, Olha aí. historicamente, eu acho que a TI ela roda bem, né? A Uhum. gente Boa. conhece os bastidores, né? Uhum. Conhece Tem o por pessoal trás das empenhado já cortinas. trabalhando, né? Exato, a gente tem bons profissionais, né? Os profissionais tão empenhados. Muitas vezes eles até fazem Além. muito com pouco, Isso. né? Eles Isso. fazem A muito gente com. precisa valorizar os nossos É, guardiões digitais, né? é. O time como um Então, todo, às vezes, pô, tem um data center embaixo da escada, mas o cara tá lá cuidando tá lá daquilo cuidando. como se fosse o cofre de casa, né? Exato. E cuidando sábado, cuidando domingo, Domingo. né? Uhum. Então isso é realmente muito importante. E o trabalho aqui, a ideia, de fato, é justamente botar o foco, botar a luz a respeito desses temas aí. Muito bem. E na VNX, né? A gente falava sobre o Pure Storage como uma Uhum, grande solução para essa questão de continuidade, né? uhum, Fala um pouquinho mais sobre essa parceria, sobre como funciona, por que legal, Pure é uma grande solução para essa questão. bacana. A minha primeira experiência com armazenamento de dados foi no ano de 2005, na MC, né? Então, digamos Uhum. agora que Já vem do é, mercado aí, né? então assim, já estamos completando aí 20 anos, né, de contato direto com, Tu não com, queria contar a tua idade, né? com... Como é que eu já tô mais, eu tô com 39, né, vou fazer 40 ano que vem, eu tô mais com storage do que sem storage já. Perfeito, legal. Então, assim, isso Experiência. é uma experiência, claro, do time também, não só minha, mas da equipe como um todo. É, a gente fala muito se fala muito de endpoint, né, phishing test, etc, etc. Mas assim como a segurança patrimonial, se o atacante ele realmente tiver a intenção de prejudicar, muitas vezes para fins comerciais ali, Uhum. e ele tem tempo para fazer isso, a gente sabe que a chance dele ter êxito é muito grande, né? E aonde que vem a virada de chave aí? A virada de chave vem na rápida recuperação. Por que, que a Pure é tão diferente? Por quê? Porque ela foi criada já para a tecnologia atual, que é o flash, né? Então ela não tem discos mecânicos. Uhum. E esse flash possibilita que a gente tenha vários pontos no tempo, com todas as informações do storage, antes do ataque para poder fazer uma recuperação. Então, Uhum. hoje, a gente consegue voltar 2, 5, 10, 20, 30, 100, 200 terabytes em 2, 3 minutos. Sim. Né? Então, uma vez o diferencial do storage era os discos, que eram mais Capacidade, rápidos, velocidade, capacidade, as formas de fazer o RAID, né, enfim, proteção interna, proteção interna, tinha um pouco de software, de como controlava, etc, um pouquinho de replicação. replicação, né, enfim, mas hoje tem tudo isso, então. Hoje, na verdade, assim, a gente vê que muitas vezes o budget de infraestrutura ele vem caindo, né? Uhum. Até por uma questão de modernidade, Modernidade. né? Vamos dizer assim, aquela a curva
lei de Moore, né, que as coisas vão aumentando e se multiplicando e muitas vezes o valor dólar que se paga no É terabyte, o me- ele às vezes até ele tá caindo ao longo Uhum. do tempo, né? Então a parte da Pela infraestrutura, adoção global, de uma pela maneira, né? adoção, pela Produção. escala, né, por tudo isso. E aí o que acontece? Hoje a solução de Pure Storage é uma solução que muitas vezes a gente trabalha com o budget de infraestrutura e com o budget de segurança, né? Hum, Então, assim, a gente tem a pessoa que é o head de segurança, que ele cuida de todo esse ferramental, né, de uhum. segurança da informação, mas e a tranquilidade de botar a cabeça no travesseiro Dormir. no sábado, domingo, e saber se caso todas essas barreiras ah, venham a falhar, ter a possibilidade de voltar a empresa inteira em 5 minutos, né? Perfeito. Então, quanto custa isso, Tá aí a né? pergunta e tá aí o ROI. Exatamente. Essa é a pergunta que os guardiões, quando vão sentar para conversar com a diretoria da empresa, tem que fazer. Quanto custa para a nossa empresa ficar uma semana, 2 semanas parado e o dano de imagem e os caminhões engavetando e tudo isso, né? Uhum. Então, é muito importante. Algumas vezes, né, a gente vê que a diretoria não quer ouvir e muitas vezes a TI não quer falar, né? Então fica essa Tem questão uma aí. nuvem, né? Exatamente, tem uma zona cinza. Então é muito importante estabelecer esse contato e fazer um compartilhamento de responsabilidades, porque isso pode inviabilizar o negócio e com a Pure Storage a gente consegue reestabelecer o negócio em caso de um problema. Perfeito. Vamos falar um pouquinho dessa zona cinza. Eu acredito que tem esse elo da área, né? E Uhum, das áreas como um todo. Sempre tem esse desafio de se comunicar com o board, né? uhum, E aí a gente estabelecer procedimentos de governança, falou antes de GRC também, né? uhum, Então a gente estabelecer essa união das áreas e essa governança entre board, né, e uhum, áreas para que a gente atue. Como que hoje a gente fala sobre continuidade de negócios por storage, armazenamento, com esse elo de segurança, uhum. para que o board entenda quais são as analogias, enfim, para ajudar os guardiões Sim. a criar esses projetos, esses argumentos internos Eu também. acho que o primeiro passo, isso é conversa para Horas. bastante tempo, né? É. Mas tentando simplificar, né, esse tema, o que é mais importante? Primeiro lugar, nossos guardiões, eles têm que olhar para os lados e saber onde estão inseridos. Olha aí. Então, às vezes, a gente chega, o guardião vai lá, começa a trabalhar numa empresa, ele já está, às vezes, 3, 4, 5, 6 anos. E às vezes sim, de uma área vai para outra. Exato, e entrou como, às vezes, estagiário, virou analista, virou coordenador e agora está gerente, Uhum, né? Passou ali 6, uhum. 7 anos, as pessoas foram mudando e acabou que ele ficou ali, né? Então, e a demanda, muitas vezes, vai corroendo, né, o nosso tempo, o nosso dia a dia. Então, primeiro, eu digo assim, eu sou a favor do movimento vamos acordar, né? Legal. Onde Tem que que a se gente... situar, né? Vamos se situar. Onde nós estamos? Fazer um diagnóstico da área, da empresa, Exato, olhar a empresa como um todo, olhar essa questão, nessa questão assim, de tudo que a TI suporta, entender o né? negócio ali. Entender o negócio, entender a empresa, fazer perguntas também. Uhum. Poxa, quais são as prioridades da empresa? O que pode, o que não pode parar? Isso é um mapeamento de Bom, aplicações versus criticidade e perfeito. riscos que é feito dentro do GRC, né? Mas assim, ter uma conversa franca, aberta, Aquela liderança que te contratou, né? exato, muitas vezes quem cuida da TI é o diretor financeiro, Uhum. 98% das vezes, né? Uhum. Está E, dentro dessa hierarquia, né? exato, fica dentro dos assim, não, TI gasta muito, então põe com o diretor financeiro. Para controlar. Para É. controlar os gastos, né? Então, vamos ter uma conversa franca, aberta, a respeito desse tema, né? A Uhum. gente vê muitas vezes que há uma tendência de esconder fragilidades, Uhum. né? E isso, assim como uma segurança normal, é um dever hoje em dia de todos dentro da Uhum. organização. Então, é muito importante fomentar esses temas com a área de RH, aproveitar as semanas de CIPA para fazer treinamentos de cibersegurança, conversar com a gestão. Então, hoje é muito importante trabalhar esse tema em toda a empresa, porque é uma responsabilidade de todos. É que nem uma segurança física. Uhum. Eu posso ter um crachá, eu posso ter uma chave. Se eu simplesmente eu boto meu crachá, abro a porta e deixo um estranho entrar, Uhum. eu estou facilitando, ajudando. Então, preciso, o usuário tem que estar informado a respeito disso, né? E Legal. faz parte do trabalho. E pensando em futuro, voltou de Las Vegas,
o evento, né, da Pure. Sim, sim. O que a gente pode esperar, né, desse cenário, desse contexto, com IA? Como é que ficou o tema? Perfeito. Pensando a respeito do tema, assim, o que seria o grande diferencial? O grande diferencial hoje da Pure para o mercado é que, assim, a Pure não vende servidor. A Pure não vende switch, né? A Pure não vende desktop, não vende notebook, né? Não vende antivírus. Certo. Então, assim, a Pure Storage é uma empresa focada em armazenamento, né? Foco, especialidade, Exato. entrega. E aí, vamos pensar. Hoje, uma migração de dados dentro do cliente médio que a gente trabalha. 20 teras, 30 teras, 40 teras, 50 teras. Isso são volumes que a gente consegue ainda copiar no final de semana. Ctrl-C, Ctrl-V. No final de semana a gente faz essa migração. Então, ou seja, hoje, trocar o storage da marca A para a marca B, um aqui chamado forklift upgrade, que é trocar quebrando, não é uma continuidade, precisa tirar do equipamento e colocar no novo. A gente consegue trabalhar isso no final de semana, consegue trabalhar de noite, etc. Ok, tranquilo. Tá, mas e daqui a 5 anos? Certo. Quantos dados a empresa tinha 5 anos atrás? Então, daqui a pouco a empresa tinha 5 tera 5 anos atrás. E agora a empresa está com 45 tera. E o próximo movimento? Quanto vai ser? 190? 200? 250? Como vai ficar essa janela de migração? Então, hoje, o que é importante? Escolher um parceiro, né, como a VNX, como a Introduce, como a Pure Storage, que vai cuidar desse tema com carinho, cuidado, atenção, por mais de um ciclo de migração, por 5, 10, 15, 20 anos. Então, quando o gestor de TI vai analisar isso, o que ele precisa analisar? Ele precisa assim, qual é o cavalo que vai estar comigo daqui a 10, 15, 20 anos? Olha aí, Guardiões. Olha aí, Biters. Então, assim, quem que vai estar comigo? Porque, assim, a gente vê vários colegas guardiões aí que muitas vezes estão há 20 anos na mesma empresa, né? Às vezes a gente vê também questão de aquisições equivocadas e muitas vezes a pessoa não pode falar que aquilo ali foi equivocado e tem que ficar sofrendo, às vezes, com uma solução. Então é importante, lá no início, no ato da escolha, ver... FP, né, RFI, né, a gente vai falando sobre isso. Então, assim, é muito importante ver qual é o melhor cavalo. Eu aposto hoje as minhas fichas na Pure Storage, né? Por quê? Porque eles têm uma estratégia de armazenamento em cloud. Então, se um cliente hoje quiser rodar uma Pure Storage na AWS, na Azure, há essa possibilidade. Ele tem uma estratégia para on-premise com várias máquinas diferentes, uma máquina com foco em armazenamento de baixo custo, com armazenamento de altíssima performance, tudo na mesma plataforma. Existe uma estratégia para trabalhar armazenamento de containers, né? Então a gente está vendo uma migração das aplicações agora para microserviços. Então existe também uma estratégia. Então a Pure está olhando essencialmente para o armazenamento desses dados num panorama de longo prazo. E a gente sabe que muitas vezes torna prático para o pessoal de TI ter menos fornecedores, né, para cuidar de um tema, né? A gente lá atrás, quando começou a mexer em Microsoft, então às vezes tem um colega ali, eu mexo melhor em Microsoft, eu já estou acostumado no cacuete da Microsoft, na forma de trabalhar, assim como tem um colega que é acostumado com Linux, ele já tem o cacuete, já sabe como trabalhar. E é a mesma coisa também para essa questão aí do fabricante, né? Então, pensando comercialmente, pensando estrategicamente e também pensando no dia a dia na operação, que é realmente aquela questão do backup, da produção, do criar um volume, de cuidar de uma máquina virtual, né, que tem o dia a dia ali, que alguém precisa fazer esse trabalho, e a Pure Storage hoje é muito fácil também de trabalhar esse dia a dia. Que momento. Legal. Gente, falamos sobre continuidade de negócios, sobre resiliência cibernética, sobre como adotar, né, também Pure Storage. Hoje o VNX é um partner fantástico para poder fazer isso nos negócios. Então, seguimos conectados. Seguindo falando sobre resiliência cibernética e cibersegurança e continuidade de negócios. Hoje com o Thiago Santiago, nossa dupla sertaneja em uma pessoa só, com esse óculos super style. Explica para nós primeiro o óculos, né? Basicamente é o seguinte, tô com olheira, é só isso. Mas eu uso realmente porque geralmente eu tenho eventos assim, né? Eu tento tirar foto, tento aproveitar de fato. Esse óculos é o Smart, né,
da Meta. Meta. Então ele está sempre, eu estou ouvindo coisas aqui ao mesmo tempo, a gente está sempre antenado, sempre vendo o que está acontecendo. Inclusive, quando temos um chamado de resiliência, a gente já sabe aqui na hora, em tempo real, mais ou menos por aí. Perfeito. Olha aí o uso da tecnologia na prática explicada para vocês aqui a partir do Thiago. Bom, Thiago é responsável hoje da Pure Storage América Latina, América Latina. né? E estamos no encontro dos Guardiões Digitais aqui no Sul, em Porto Alegre, e trazendo, né, a Pure ainda mais próximo dos Guardiões e dos Cybers para a gente poder trabalhar esse tema com mais eficácia, mais produtividade, mais assertividade, né? Falamos com a VNX, que é um parceiro da Pure hoje, e eu queria ajudar os Guardiões a entender, né, principalmente a partir do Thiago, por que Pure? O que a Pure tem, né, no contexto global, no contexto da tecnologia? Por que Pure e não outro sistema de storage, por exemplo? O grande ponto aqui é entender que existe uma espécie de falta de entendimento sobre o conceito de Pure Storage. Talvez até pelo nosso próprio nome, honestamente. Por quê? Porque o nosso nome, ele remete a storage puro, storage, somente storage. Como era conhecido. Exato, no passado. Hoje em dia é muito mais que isso. Hoje é uma suite completa, um universo completo de armazenamento, proteção e, mais que isso, recuperação. Que esse é o grande ponto. Backup todo mundo faz. Informação você pode gravar de forma até em fitas, né? Existe uma empresa nova que a gente comprou agora, uma empresa de cerâmica. Então, existe a possibilidade de gravar dados em cerâmica, veja. Você pode gravar informação em qualquer local. O detalhe não é onde você vai gravar, mas quão rápido você vai recuperar. E por isso o Pure Storage é um diferencial hoje em dia. Aí, Biters, comentem aqui se você já sabia que era possível gravar em cerâmica. Exato. Inclusive a empresa se chama Cerabyte. Olha aí. Cerabyte, porque é uma tecnologia nova onde você consegue armazenar esses dados de forma de long term retention, né? Uma intenção para backup de longuíssimo termo. E o custo é super baixo. É como se fosse um substituto para as fitas, né? Sim, porque antes a fita tinha que ter todo um armazenamento exclusivo, pensado, cofre das fitas, né? Exato. E hoje é diferente. Então. Totalmente diferente. De novo, novas tecnologias, novas implementações. E a Pure Storage, inclusive, ela lidera o quadrante do Gartner, né? E se conectando com a sua pergunta, que é por que Pure Storage e não outras empresas, né? A gente lidera em toda essa parte de inovação, essa parte de estar muito à frente dos outros competidores, né? Em termos de soluções para o mercado. E não somente de storage, mas com uma plataforma realmente resiliente de dados. Por exemplo, a nossa solução, ela possui já integrada a ela todo um dashboard de gerenciamento com AI. Então você consegue, por exemplo, em vez de, como os administradores antigos, né? Chega lá e dá por exemplo, um tail na pasta de logs, começa a identificar os logs, começa a identificar os problemas para depois jogar no Grafana. Não, isso não existe com a gente. A gente coloca um chat GPT, como se fosse um chat GPT, e você vai perguntando para o seu ambiente. Tem um assistente do armazenamento ali, enfim. Copilot. Você pergunta para ele, quais foram os picos de utilizações que aconteceram semana passada, aconteceram essa semana? Quais usuários mais oneraram o meu ambiente? Quais usuários são mais agressivos aqui? Quais sistemas são mais agressivos? Existem problemas de configuração, problemas de conexão com rede, problemas, por exemplo, de Active Directory, por exemplo. Então, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo no meu ambiente? É exatamente isso. Bacana. E é por isso que a gente tem um conceito muito interessante chamado Pure NIST, né? Eu até estava explicando agora há pouco na apresentação. O NIST, ele é o National Institute of Standard Technology. E é uma agência americana que provê as diretrizes de segurança para qualquer ambiente. Perfeito. Qualquer ambiente. E a gente criou, com base nessa formação, que a gente chamou de Pure NIST. Para fazer todo esse reporte. Exato. Não só o reporte, ele faz... São 6 passos, né? Detecção, proteção, recuperação. Por exemplo, com Pure Storage, só para recuperação, para ter uma ideia, a gente tem todos os componentes all flash. Tem tudo com altíssima performance. Inclusive, um dos pits que a gente tem tinha aquele filme do 007, Sem Tempo para Morrer, né? Sem tempo, irmão. Hoje em dia, falando, tô sem tempo, irmão, né? A gente tem um pit chamado No Time for Disk. Que o disco é coisa do passado. Não tem tempo mais para disco. Não tem mais tempo para disco. Disco é... o primeiro disco criado, o magnético, foi em 1956. Então, quer dizer, a gente está falando de tecnologia bem antiga. Mesmo. Bem, quase um século agora. Exato. Mais um pouquinho. Vovô, tataravô já conhece disco, né? Então, a gente está falando de substituir esse legado, por exemplo, de fitas, e até mesmo de discos, por tecnologias que são realmente mais atuais, como, por exemplo, flash storage. Tudo que a gente tem é flash. Isso garante uma velocidade gigantesca de retorno de dados, de recuperação de dados. Imagina que você tem um ataque, e olha que interessante esse ponto, né? Você colocou seus dados no backup em fita ou até mesmo em disco, tá?
e aí você teve um ataque devastador, acabou com o seu ambiente, criptografou tudo, você perdeu tudo, você tem que fazer um format C2 pontos, né? Certo. E recuperar tudo de novo, trazendo o seu backup, trazendo os seus dados. Parou para pensar o seguinte, eu tenho a segurança, eu estou garantido que eu vou conseguir voltar. Mas a sua empresa, até voltar, você vai ficar fora de operação. E se demorar uma semana, como tem caso, por exemplo, um cliente, agora é cliente nosso, né? Mas ele foi cliente nosso porque ele teve um ataque lá no interior do Rio Grande do Sul. Ele teve um ataque e ele ficou 20 dias fora. Ele usava um outro provedor. E ele perdeu milhões. Milhões 20 dias? sem operação, entende? Isso quase quebrou a empresa. Mesmo ele estava tranquilo, porque ele tinha um backup, né? Só que era um backup de retorno, de recuperação ultra lento. Demorado. Né? Em discos, exato. Com o Pure Storage, ele conseguiu reverter o que seria 20 dias que ele perdeu, ele faz testes hoje rotineiros para testar isso, em 2 horas. Então, quer dizer, você transformou 20 dias em 2 horas de retorno. A gente tem um equipamento chamado FlashBlade. O FlashBlade, tecnicamente falando, ele é um equipamento voltado para altíssimo throughput. Então, geralmente em tecnologia, assim, there is no lunch for free. Você não tem como ter tudo o que você quer na sua mão. Então, ou você tem equipamentos de baixíssima latência. Com baixíssima latência, você consegue fazer transações super rápido, em sub-milissegundos, como por exemplo em microseconds. Ou você tem equipamentos que conseguem fazer o quê? Altíssimo throughput. Vou fazer uma analogia boa aqui. Vazão, né? Imagina o seguinte, você quer levar uma carga de ponto A ao ponto B. Então, se uma carga for pequena, né, esse microfone daqui até aqui, então você simplesmente usa um carro, coloca ele no seu porta-luvas e você faz uma transação rápida. Então, esse tipo de baixa latência é essencial para um SQL Server, um Oracle, coisas que você precisa fazer transações de forma muito rápida. Porque hoje no dia a dia existem os sistemas que são baseados nessas ferramentas. Exato. Mas imagina, por exemplo, que eu preciso levar 100 mil microfones como esse, de uma vez. Esse não vai caber no seu carro. Então, o ideal é que você tenha uma carreta. E aí, por mais que essa carreta não seja tão rápida em termos de latência, ainda assim você vai demorar um pouco mais, mas você vai levar os 1000 de uma vez. Então, a analogia é o seguinte, com o FlashBlade, tem 2 produtos, né? O Flash Array é para baixíssima latência, em Flash. E o FlashBlade, ele tem uma latência um pouco mais elevada, só que ele consegue fazer paralelismo. Ele consegue fazer todos os dados de uma vez só. Então, você aumenta essa banda e você entrega muito mais dados de uma vez única. Essa é a grande sacada. Quando você tem, por exemplo, existem concorrentes da gente que eles oferecem latência, ou baixa, latência relativamente baixa, com alto throughput. Então ele nunca consegue ser nem bom na latência e nem bom no throughput. O que a gente tem, de novo, são 2 equipamentos que são para casos de usos distintos. Se você quiser, de fato, um restore rápido, você quer restaurar seu ambiente inteiro de forma dinâmica, quase instantânea, dependendo do tamanho do seu ambiente, você tem que ter uma solução estilo FlashBlade, que tem altíssimo throughput e não focado em latência. Percebam, né, gente, o quanto a tecnologia evolui e que ajuda, de fato, né? Antes a gente falava sobre resolver problemas reais. E esse é um problema real. Né? Pô, de 20 dias para praticamente 2 horas. Né? E isso não é, digamos assim, não é uma piada, né? Não é uma pejoração, é literalmente assim mesmo. A gente sempre fala do RPO, do RTO, do MTTR, né? Enfim, qual que é qual desses talvez vocês utilizam mais como uma referência para o cliente entender final? Né? Vai depender muito do tipo do dado do cliente. A estratégia que ele está utilizando, de fato, é para um dado específico. Porque os dados possuem criticidades específicas. Diferentes, né? Se você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Tem um dado de transação de cartão de crédito, o seu RTO e seu RPO tem que ser 0. Ou seja, é 0 mesmo. Tem que ter um ambiente de continuous replication, ou seja, a replicação contínua entre esses dois e de forma síncrona. Então, essa sincronicidade permite com que, se um ambiente cair, o outro já suma de forma imediata. Você nunca perde nenhuma transação. O seu F5 vai fazer o balanceamento, se ele não detectar, ele vai redirecionar para o outro local e está resolvido. Um load constante, né? Exatamente, esse é o conceito. E claro, isso tem um contrast, tem uma penalidade, um penalty, que é o seguinte: esses ambientes precisam estar fisicamente próximos, no mesmo campus, uma mesma metro área que a gente chama. Porque não tem como você fazer isso de forma tão segregada, né? Sem remota, por exemplo, usar a nuvem, etc. Exato. Então, link, depender de link. Ou depender, por exemplo, sei lá, um data center em São Paulo e outro aqui no Rio Grande do Sul. E aí, nesse cenário, quando eu vou fazer essa replicação, eu tenho que viajar realmente, né? Toda essa distância. O dado. Então, eu preciso de um ambiente que seja fisicamente, pelo menos por enquanto, tá? Fisicamente próximo do outro. Por
por mais que as conectividades, a conexão elas estejam evoluindo de forma absurda, ainda assim a geolocalização ela é super importante para avaliar isso. Sim. Então, esse tipo de dado, ele fica no data center, geralmente de novo próximo um do outro, e eu garanto a resiliência tendo esses dois sites conversando. Perfeito. Só que a resiliência perfeita mesmo é quando eu pego essa informação e eu coloco em uma sync replication e aí já em outro estado. Eu até costumo usar o Rio Grande do Sul, inclusive, nas palestras como um exemplo disso. Imagina que você tem no mesmo metro área, né, uma mesma região, né, 2 data centers fazendo essa replicação. Você fala, tô tranquilo, tô sossegado. E aí acontece uma fatalidade, uma tragédia, como aconteceu infelizmente aqui, né, das enchentes no Rio Grande do Sul. Você perdeu esses 2 ambientes de uma vez só. Então é por isso que você precisa de um ambiente que seja com replicação assíncrona, em um outro local, um outro site, pensando, por exemplo, em desastres também naturais. Por exemplo, Que está como uma tendência ainda, né? Só um gapzinho, o Fórum Econômico Mundial ainda pontua desastres naturais como um grande risco para negócios. exato, cada vez mais. E, de novo, não só chuvas, são todos os tipos. Por exemplo, o pessoal do Chile, eles têm um problema muito grande com isso, porque lá os tremores, né, terremotos, Terremotos. são constantes. Eu fui para lá, estava lá, né, tranquilo no hotel, de repente começou a tremer. Falei, o que é isso aqui? É isso. E para eles é normal, só uma segunda-feira Um avião passando. como se fosse isso. Como se fosse aqui. E a gente aqui desesperado, né? Enfim, os brasileiros. Mas o grande ponto é, desastres naturais, principalmente em países, né, que estão acostumados com isso, eles sempre estão olhando para isso tanto quanto para também ameaças cibernéticas, como ataques e coisas do tipo. Então, de fato, tem que olhar para tudo. A gente aqui do Sul ainda é agraciado por não ter essa questão do desastre natural tão agudo como é em outros países, principalmente com o terremoto. Ou seja, aqui a gente tem que se preocupar, entre aspas, com um avião que passa em cima ou não do ambiente, É isso né? aí. Enfim, com algum tipo de situação de energia, né? Enfim, e claro, tivemos o caso de enchentes, de chuvas, mas ele é ainda mais remoto do que como é os terremotos em cidades que acontecem praticamente todo dia, um tremor. Exatamente. Né? No México, microtremores todos os dias. Todos os dias. Né? Então, existem regiões específicas que eles têm como padrão já entender como desastres naturais ou ameaças de desastres naturais como um padrão ali para qualquer implementação. Qualquer negócio ele já incorpora isso no seu custo operacional. Legal. IA. IA é uma nova tendência que a gente está vendo voltada para gerenciamento do seu ambiente. Isso é super interessante, né? Porque, veja, todo mundo fala de IA, tá, mas então, como a gente consegue transformar isso, tangibilizar em IA, muito mais do que LLM, muito mais do que buzzword, né, que o pessoal usa aí, o ChatGPT da vida, para trazer inovação para o negócio, gerenciando o seu ambiente e também trazendo aqui toda essa parte de baixíssima latência, e nesse caso do FlashBlade, altíssimo throughput, para atender os casos de negócio. Porque, olha que interessante, estava falando ontem com o pessoal de Panambi, inclusive, né? Fui para lá, uma viagem super bacana, 6 horas de carro, cansativo, mas super legal. Para quem escutar de fora, Panambi fica no Rio Grande do Sul, né? Enfim, e fica próximo a Passo Fundo, né? Isso, eu não faço Indo pra ideia. lá, indo pra lá, tá, indo gente? pra- Isso, é Enfim. bem longe. Isso, é longe. É bem longe. Nós também vamos para lá. E a gente estava conversando com o pessoal que eles estão com um problema sério na implementação de casos de uso de IA. Por quê? Olha que interessante. Eles falaram, vamos colocar IA. É uma diretriz que vem, né, top-down, que vem dos superiores. Vamos implementar para esses casos de usos específicos inteligência artificial. Excelente. O que a gente precisa? GPU. Então eles pegaram um budget gigante, um orçamento, e compraram umas GPUs imensas, incríveis. B200 da NVIDIA, H200, H100. Eles tinham lá um parque interessante de GPUs. Começaram a fazer o treinamento dos modelos. Era uma indústria, tá? E aí começou a ficar lento, assim, fizeram com H100. E aí, pô, tá lento, né? O tempo de resposta não tá dando o tempo que a gente quer. Aí falaram, vamos trocar de GPU. Aí pegaram H200. Continua lento. Não, peraí, vamos pegar uma B200. Só que antes de mudar para B200, de fato, esse é o ponto. O que eles analisaram? Todo o ambiente. E eles viram que a rede era um gargalo. Aí trocaram a rede. Foram para switch, foram para cabo, foram para Isso, fibra, aquela coisa. Eles fizeram um upgrade no switch deles, né? Pegaram um Cisco específico 9300. E aí, quando eles subiram, eles melhoraram, eles notaram uma melhora. Só que ainda estava lento. Sempre tem. Exato. Vamos falar, vamos colocar então a B200. A gente tem aqui, vamos colocar a B200, talvez seja isso, né? Agora a rede não é mais. O que acontece? Eles estavam usando discos. Os discos, desde o começo, o disco era o grande gargalo da coisa. O disco era o problema real. Então, a gente ofereceu para eles um projeto onde a gente consegue nivelar tudo. Onde você tem rede com alta performance. Que é a entrada e a saída da... Isso. Onde você tem a própria GPU, como processamento da GPU, e você tem flash storage.
Porque senão, eu faço uma analogia que é o seguinte, imagina que você comprou uma Ferrari, comprou lá a GPU, estou com a minha Ferrari. Minha Ferrari anda 300 por hora, 350 por hora, é um super motor. Só que a sua rede ou o seu storage é como se fosse o câmbio, né? Tem só 2 marchas, não importa que a Ferrari ande 300 por hora, só vai andar 60. Porque a velocidade final, ela dar-se-á sempre pelo componente mais lento. Ele vai definir a velocidade final do seu processamento. De tudo. Exato. Então, por isso que você precisa ter um ambiente equilibrado. O que significa? Um ambiente que seja eficiente e tenha o mesmo nível de performance em todas as pontas. Em storage, em armazenamento e em comunicação, que é a rede, né? E o processamento, perdão, da GPU. Legal. Dá para refletir isso em outros temas, em outro episódio, sobre cultura. Né? Sempre veio pelo mais lento. Exatamente isso. Sabe? O mais lento vai travar a cultura. Né? Exatamente isso. Legal. Isso E falando de forma geral agora, últimos recados, assim, olhando para o futuro, para como é que a Pure Storage tem se posicionado e o que a gente pode esperar? O que o Guardião, o Byter pode esperar? Legal. A gente tem um roadmap gigantesco de inovação. Assim, não é à toa, de novo, a gente lidera o quadrante do Gartner, não é à toa. Todos os projetos de inovação, inclusive, veja, se você parar para ver qual é a empresa que está fazendo investimento em armazenamento em cerâmica hoje em dia. Então, por quê? Porque a gente consegue entender que existem inovações que vão trazer, de fato, para a gente um salto de tecnologia. Em algum momento a gente vai ter, no futuro próximo, um novo salto de tecnologia. O Flash Storage, ele é o presente, disco passado, mas a gente já está olhando para o futuro. Existem algumas implementações muito mais voltadas, inclusive, para o processamento quântico. Isso aí é uma outra história que esse é um projeto já estava conversando sobre. A gente fazer um episódio só disso. Só disso, né? Exato. É um tema que eu tenho estudado de forma absurda, né? Computação quântica. Legal. E existe agora um conceito de armazenamento quântico, que isso é bem bizarro, porque você vai conseguir armazenar esse bit em superposição, supercondutividade, em 0 e 1 ao mesmo tempo. Então você vai diminuir muito o espaço necessário para armazenamento. É para lá que a gente está indo, a gente está mirando para esse lado. Legal. Isso é o futuro, claro, um futuro que ainda é, eu diria, um pouco longínquo, porque a gente está muito na fase de POC, de testes, né, de criação. Natural. Mas a tecnologia está evoluindo de forma absurda, né, exponencial. Então aguarde isso aí para o futuro, em algum momento aí, Olha aí. não tão longínquo assim. Isso é impressionante. Bem, falamos com o Thiago Santiago, da Pure Storage, falamos sobre continuidade de negócios, resiliência cibernética, sobre não só armazenamento, mas sim sobre como toda essa tecnologia traz segurança para os negócios. Nós, da Introduce e VNX Partners, podemos ser um canal para você poder implementar um projeto de Pure Storage no seu negócio. Bora lá, seguimos conectados.